Agora sobre o recorde de endividamento. As famílias com dívidas em atraso no Brasil atingiu o seu maior índice em março passado, 77,5% desde 2010, quando começou a ser feita a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, chamada de PEIC. A informação é da Confederação Nacional do Consórcio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC. O vilão dos endividados continua sendo o cartão de crédito, representando 87%. Na sequência estão os carnês, com 18,7%, o financiamento de veículos, com 11,2%, e o crédito pessoal, com 9,4% de participação e, por último, o financiamento da casa própria. Muito se comenta sobre as dificuldades do endividamento para as pessoas que restringe, por exemplo, o acesso ao crédito. Mas para as empresas, a inadimplência também acarreta vários problemas. E um deles é a incapacidade de pagar os salários dos funcionários em dia, assim como as responsabilidades fiscais. Uma profunda avaliação do score dos clientes é muito importante na hora de venda a prazo para evitar riscos e fraudes em uma negociação. Os bancos, instituições financeiras e demais empresas observam o score do cliente antes de liberar um crédito ou financiamento. Portanto, o score é o comportamento financeiro histórico associado aos apontamentos restritivos atuais atrelados ao CPF ou CNPJ e que determinam a pontuação, que varia de 0 até 1000. E quanto maior a pontuação, melhor então é a reputação financeira e o risco de pagamento é baixo. E para nos trazer mais detalhes sobre esse importante fato financeiro, que afeta diretamente a todos nós em alguma medida, conversaremos agora com Melissa Penteado. Melissa é formada em administração pela PUC São Paulo, com especializações internacionais e, como por exemplo, na Disney Institute, Law Business School, Ohio University e Business pela University of Akron. Ela iniciou a sua carreira no setor de fomento mercantil em 1995 até fundar a ProScore Tecnologia. E no ano de 2000, o Bureau Digital de Crédito e Authority de Score, com mais de 19 anos de vivência na área administrativa e tecnológica. É CEO da empresa e em 2018 fundou a Bencoin Fintech, de inclusão financeira e social, especializada em desbancarizados. Vamos então rodar nossa vinheta de entrevista? Chegou a hora! Boa tarde, Melissa. Seja muito bem-vinda ao Todo Dia News, primeira edição. Com esse histórico de formação e experiência, você é a pessoa melhor para nos explicar, e também ao nosso telespectador, sobre os motivos dessa crise financeira que afeta tanto as empresas quanto os consumidores. Muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, Danilo. É uma satisfação estar aqui com vocês. Um prazer é todo nosso. Melissa, vamos começar fazendo uma perguntinha aí para entender bem como que pode ter crescido tanto, esse nível de endividamento. A pandemia tem alguma coisa a ver no agravamento aí do endividamento das famílias? Olha, com certeza contribuiu, tá? Talvez por conta da insegurança, de um período incerto que a gente vivenciou, tenha feito que tanto as pessoas, os consumidores, quanto as empresas, saíssem à procura de recursos para sua autopreservação. E com isso até mesmo postergassem algumas tomadas de decisão mais difíceis de corte de custos, Também teve toda uma perspectiva aí de desemprego das empresas que foram se adaptando ao novo cenário de transformação digital, muito motivado pela pandemia e que fez com que houvesse maior contração de endividamento. Então, a pandemia, sim, acelerou nesse processo de endividamento, tanto das famílias quanto das companhias. Entendo. Também temos visto recentemente, através do noticiário,
que a inflação tem castigado bastante o brasileiro, especialmente os mais pobres e os assalariados, né? Que a inflação, né, ela consome a renda, né, e também dificulta o investimento, né, dessas pessoas que fica cada vez com menos caixa, né, digamos assim, e assim eles têm menos colchão para se proteger justamente desse desgaste, né, que acaba tendo na moeda. Em que pé a inflação ela colabora para o endividamento? Como você mesmo disse, Danilo, a inflação realmente assola o poder de compras, né? Então, uma vez que os salários e as remunerações elas não são equivalentes nessa, né, correção, é claro que os bens de consumo acabam não sendo adquiridos na mesma proporção que anteriormente foram feitos. E com isso, a depender da necessidade familiar, o dinheiro comprando menos faz com que essas famílias precisem angariar novos recursos financeiros para complementar a sua renda. E muitas vezes isso é oriundo de dívidas pessoais. Então, por conta dessa contração, o endividamento acaba aumentando com certeza. Nesse estudo que a CNC fez, né, eles indicam qual tem sido, no caso, o consumo que tem mais endividado, né, se é supermercado, se são bens duráveis, se são serviços. Uhum. Hoje, basicamente, a gente percebeu ali como grande vilão o cartão de crédito, né? E eu digo que muito do que eu expliquei anteriormente por conta do uso desse limite para complementação da renda. Então, eu acredito, olhando toda a perspectiva societária, que o cartão de crédito ele é feito tanto para realizar um consumo emergencial ou urgente realmente da família e acaba caindo num ciclo vicioso, né? Uma vez que você não consegue gerar a renda na mesma proporção para pagar essa fatura, essa dívida já contraída pelo cartão de crédito acaba sendo corrigida por juros exorbitantes. E isso gera um efeito dominó nas finanças das famílias e das companhias, né? Então, é muito importante, sim, olhar ali no dia a dia o que é emergencial e separar do que pode ser efetivamente postergado na aquisição. A gente pode entender também que o cartão de crédito ele entra como um complemento de renda, é um puxadinho. O salário não está aguentando até o final do mês, eu pego aquele limite que eu tenho do cartão para financiar esse período faltante e daí acaba gerando uma bola de neve. Correto. É complicado, né? Está quanto hoje o juro anualizado do cartão? Mais de 300%, né? Vai depender da instituição financeira e da instituição que é o meio de pagamento, né? Mas hoje na casa dos 300% ao ano. Isso para destruir a finança de uma família, né? Não precisa fazer muito esforço. Não precisa só da inflação, né, Danilo? Oi? Não precisa só da inflação. Basta querer parcelar o débito do cartão, né? Em vez de quitá-lo na integralidade. Que daí rola, né? Juros em cima de juros e vai aumentando e vai se rolando cada vez mais aquela dívida, né? E o brasileiro, no caso, aquele de baixa renda, como que ele pode, então, Melissa, voltar a ficar no azul? Seja porque ele se enrolou num crediário, seja porque alguns, né, hoje eu acho que não está tão fácil assim conseguir o cartão de crédito com um limite bem esticado, digamos, mas tem lá, às vezes, a prestação da casa própria que não está conseguindo pagar, está com o aluguel em atraso que vai acumulando, daí tem a prestação do bem que comprou, etc. Como que ele pode voltar a ter o seu controle financeiro, voltar a ficar no azul? Para sair desse pesadelo não existe mágica, tá? A minha grande dica aqui é manter um controle gerenciado no simples, no dia a dia, cotidianamente, anotando até mesmo os centavos e os motivos pelo qual você desembolsou esse dinheiro. Dessa forma, é possível você ter uma fotografia da sua situação real e entender quais são os próximos passos. Que gastos você vai poder gastar, que gastos você vai poder renegociar e efetivamente
realmente você volta no controle da sua vida, desse gerenciamento que é tão importante desse aspecto hoje mercadológico. Ou seja, é criar a disciplina, né? Gastar apenas aquilo que você pode e ainda prever alguma sobrinha para uma emergência, né? Correto, é exatamente isso, Danilo. O que a gente acaba tendo como um problema na educação, né? Quando a gente fala de educação financeira, está muito associado também à educação de um modo geral, né? Que é um problema sistêmico que a gente vê no nosso país. Então, efetivamente, eu digo assim, sempre dê o primeiro passo, é a partir dele que você consegue subir os degraus dessa jornada de retomada dos controles e gerenciamento das contas da família. É verdade. E como que é possível, né, que, vamos dizer assim, uma pessoa ela ficou negativada, né? Então, o registro de seu CPF ou seu CNPJ, se ele for até mesmo um microempreendedor individual, um pequeno empresário, um microempresário, ele acaba ficando, então, no cadastro negativo, né, que marca as pessoas aí em estado de inadimplência. Tem como, apesar dele estar nesse cadastro, ele melhorar o seu score para conseguir até mesmo fazer algumas negociações para ir administrando essa fase ruim? A partir do seu controle gerencial, que foi a dica anterior, é importante você entender para quem você deve, então os seus credores. E esses credores, eles são sempre passíveis de entender um processo de renegociação. Então a minha dica para você voltar a crescer a pontuação do score é renegociar e repactuar suas dívidas com os credores que você tem hoje, que fez com que você entrasse nesse cadastro de apontamentos restritivos dos birôs de crédito. Em segunda instância, é manter os dados atualizados e a pontualidade e regularidade dos pagamentos de contas de consumo. Então, com pequenos passos, progressivamente, em 2 ou 3 meses, você já consegue entender e ver a curva aí ascendente novamente do score de crédito. Chamado... fugiu o nome agora, é cadastro positivo, eu acho? O cadastro positivo... Isso, o cadastro positivo, ele trata a pontualidade do pagamento das contas de consumo. Então, o quão pontual você é em pagar uma conta de luz, uma conta de gás, uma conta de água. Essa pontualidade vai demonstrar dentro dos modelos matemáticos de score o quão fiel você é perante os compromissos assumidos. Então, ele é mais um degrau dessa escala que a gente precisa aí entender dos progressos, né, da jornada de crescimento do score, mas isso em conjunto com outras boas ações, né? Então, manter os seus dados atualizados em dia, renegociar as dívidas já assumidas para que isso não se torne um problema e uma bola de neve, um pesadelo, como você bem citou, Danilo. Certo. E em que medida esse score alto, ele pode favorecer vamos chamar assim, o brasileiro médio? Bom, o score, ele ajuda muito como uma média, né, uma métrica entre empresas e consumidores. Então, é nele que se baseiam as empresas para liberar linhas de financiamento, limites de crédito, abertura de e assim por diante, ou seja, acesso a produtos financeiros. E vamos combinar que a vida com acesso a crédito, ela se torna muito mais leve, porque você pode ter um risco emergencial, você tem uma necessidade ali, você tem um limite pré-aprovado com o qual você pode contar. Mas, fatidicamente, a gente tem que entender que o score, essa reputação financeira, que demonstra todo o filme histórico do seu comportamento, vai ajudar com que você atinja os seus planos e metas de longo prazo, como aquisição de bens de maior valor. O jeito mesmo é evitar cair nessa armadilha, né, do não planejamento, do gasto além das suas possibilidades, para não prejudicar e depois ter que correr atrás e sanar todas essas dificuldades, né? Fazer essas renegociações, substituição de dívida cara por uma mais acessível, né?
Porque você passa por várias peneiras, né? E fica a longo prazo de você sair dessa situação. Correto. E é um dissabor, né? Um gasto de energia, uma preocupação ali no dia a dia. Exato. É isso. Você aí de casa entendeu? Ficou atento às dicas apresentadas pela Melissa? Então, planeje-se bem, controle os seus ganhos, os seus gastos, né? Se eu me lembro bem, a gente tinha uma matéria na escola que a gente colocava à esquerda, dividia uma folha ao meio, à esquerda todas as entradas, à direita todas as saídas, ao final de cada folha fazia o cálculo de quanto que tinha de saldo positivo, transferia-se para a folha seguinte, entrando novamente como uma entrada e assim ia. Isso ajudava bastante, né? Parece chato, metódico, mas é justamente nesse comportamento de você administrar as suas finanças, por menores que sejam, evita que você entre em armadilhas e complique a sua vida, tá bem? Muito obrigado, Melissa, pelo seu tempo, pelo compartilhamento de todas essas informações, essas dicas importantes com o nosso telespectador. Eu quem agradeço, mais uma vez fico à disposição. E caso você, telespectador, queira saber o seu score, acesse meuscore.com.br. É grátis, é rápido e é seguro. Ficou a dica, hein? meuscore.com.br. E assim você sabe como está a sua situação, né? Muito obrigado mais uma vez, Melissa. Queremos contar com você no futuro aí para trazer mais novidades, aí, mais informações úteis como essa para os nossos telespectadores. Muito obrigado, até breve. Gratidão.